Olá, bom dia! Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sua alma e seu coração nesta linda manhã chuvosa em Ipameri, Goiás. Mateus capítulo 7, versículo 3 e 14, uma pequena porção da palavra de Deus. Fala do caminho estreito e do caminho largo. Fala do caminho da vida e do caminho da morte. Caminho largo, morte eterna, morte física, morte espiritual. Caminho estreito, vida eterna, gozo, felicidade eterna com Deus para sempre. Eu tenho orgulho santo de dizer que eu estou no caminho estreito, apertado. Esse caminho às vezes fadiga, causa tristeza, causa dores, causa angústia, às vezes sangram nossos pés, mas no final desse caminho há uma vida eterna de Deus para nós. Há um gozo eterno no final desse caminho. Aguenta firme, meu irmão. No final desse caminho, Jesus estará lá, te esperando e vai dizer: foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Mesmo sabendo disso, que o caminho largo leva à morte, que o caminho largo leva ao inferno, a maioria das pessoas opta pelo caminho largo. É uma escravidão, é uma cegueira espiritual, muito triste. É a mesma coisa que eu virar para uma pessoa e dizer: não vai por essa rua porque tem uns matador lá te esperando, não vai por essa rua que tem uns assaltantes. E a pessoa insiste, teima e vai. Chega lá, é assaltado ou é morto. Mas foi avisado. Então nós, como mensageiros de Deus, pregadores do Evangelho, da verdade, estamos alertando dia e noite, não entra pelo caminho largo. Provérbios capítulo 16, versículo 12 diz: há caminhos que ao homem parece perfeito, mas o fim deles é caminho de morte. Então a porta larga tem várias linhas, várias rotas de caminho, e parece direito, perfeito, mas o fim deles, todos eles, são caminhos de morte. E a porta estreita é fadigante, é apertado, dá angústia, tem dia que queremos parar, sangra os pés, perseguição, oposição, mas no final desse caminho, Jesus está te esperando com uma coroa de glória. Aguenta firme, meu irmão. Vai desistir agora? Levanta a cabeça em nome de Jesus. Levanta, reage. O Senhor Jesus vai te ajudar a chegar no final desse caminho. Eu escrevi aqui: primeiro, o caminho estreito vem antes de tudo. Não basta entrar pela porta estreita. Tem algumas pessoas achando que só aceitar Jesus basta, só entregar basta, só entrar pela porta estreita basta. Não, o primeiro passo é entrar pela porta estreita, mas depois dela há um caminho estreito a seguir até a eternidade, mas no final dele Jesus está lá te esperando. Então devemos entrar. Depois que entrar, há um caminho de regras, restrições até a morte. Por que o caminho é apertado? Por que o caminho é estreito? Porque ele tem regras, ele tem limites, ele tem restrições. E quais as regras? E quais as restrições? A Bíblia Sagrada, a santa palavra de Deus é a regra. Ela é a regra. E temos que viver pautados sobre a regra da vida eterna, que é a palavra de Deus.
O caminho largo, ele não tem regras, ele não tem restrições. Por isso as pessoas vivem regaladamente e fazem o que bem entendem e pecam. E a Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna para aqueles que entrar no caminho estreito e ser fiel, for fiel ao Senhor até a morte. Estreito, apertado, sem folga, pouca folga, isso é o que diz no original. Caminho apertado, sem corrupção, sem contenda, tendo em nós o fruto do Espírito Santo. Por isso que é apertado, tem regras, tem limites, tem restrições. Você não pode se entregar ao que é errado, ao que é leviano, à corrupção, senão não vai fazer parte do reino de Deus. A Bíblia diz que contra as obras do Espírito, fruto do Espírito, não existe lei. A lei é para aqueles que vivem na carne, por causa do adultério, da bebedice, das drogas, da perdição, da prostituição, para colocar regra, para levar o camarada para o céu. Onde há pouca folga, neste caminho não tem espaço para ficar indeciso, em cima do muro, é um caminho para pessoas decididas. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, Paulo diz que, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é para essa cidade santa que nós estamos caminhando. E a porta larga? Os que recusam a vontade de Deus e sua lei vão pela porta larga. Porque a porta estreita tem regra, tem restrições, a Bíblia. Agora, os que recusam a vontade de Deus e sua lei vão para a porta larga. Mas no final dessa porta larga há o inferno de ranger de dente, de escuridão, de trevas e sofrimento eterno. Muitos entram por ela, pelo caminho largo, a maioria, e mesmo assim não percebem ou fingem não perceber. Meus irmãos amados, esse é o caminho atrativo, liberal, pecaminoso, sem regras, sem lei, e vai levar o homem ao inferno. O caminho do céu, ele tem regras, lei, ele tem temor, ele tem submissão, obediência, amor. Um emprego que te impede de adorar a Deus, um relacionamento desigual, todos os caminhos largos conduzem as pessoas à morte física e espiritual, ao inferno. Mateus 6,14 diz assim: poucos que a encontram, tem misericórdia, poucos que encontram o caminho estreito e entram por ele para ser fiel, poucos. E meu irmão, minha irmã, Jesus é o caminho estreito que nós encontramos. Pode estar difícil, apertado, fadigado, mas aguenta firme, há uma recompensa eterna, há uma coroa de glória. Mateus capítulo 25, versículo 31 e 34, fala disso claramente. A nossa opção sensata é permanecer no caminho estreito, firme com Jesus. Sem Jesus não podemos nada. Não tem céu, não tem paz, não tem gozo, não tem alegria e não tem felicidade verdadeira sem Jesus. Sem Jesus, você pode rodar o mundo, você jamais vai encontrar satisfação para a sua alma, jamais. A Bíblia diz, João 15,5, sem Jesus nada podemos fazer. Mateus 5,13, não podemos perder o sabor de salgar essa terra se aderirmos o caminho largo. Não vamos prestar para mais nada, continuemos no caminho estreito. É difícil, é choroso, é angustiante, é oposição, é luta contra o inferno, é o inferno nosso encalce, é as pessoas que não vigiam, é este mundo de oposição que nos confronta, porque nos odeia, porque confrontamos eles, que eles estão no erro e precisam de vir para a verdade. Mas no final desse caminho, Jesus vai te dar um abraço, vai olhar nos seus olhos e vai dizer: foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Entra no gozo eterno do seu Senhor.
Deus te abençoe.